E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu vim, conforme prometido, analisar o voto da ministra Rosa Weber na ADPF 442, que discute a interrupção voluntária da gravidez até 12 semanas de gestação. Bem, eu acho importante tecer considerações preliminares a propósito dessa ação, porque para compreender o voto é necessário antes deixar claros certos pressupostos. O primeiro deles é que o direito é um sistema. O direito é um sistema que é ao mesmo tempo aberto e fechado. O direito é um sistema fechado no sentido de que ele retira a legitimidade das suas decisões de si mesmo. Então ele funciona como um sistema que se justifica. Ao mesmo tempo que ele é um sistema aberto, na medida em que as leis surgem a partir de outras províncias do conhecimento, seja a ciência, seja a filosofia, seja a religião, sejam as artes, etc. Cada província do conhecimento dá sua contribuição para a lei de acordo com o ramo do direito que nós estamos abordando. Então, na medida em que o direito é um sistema há um tempo aberto e fechado, os votos de um magistrado, eles precisam retirar a sua legitimidade de uma fundamentação que é jurídica, mas que também parte de pressupostos de valor, mas pressupostos de valor que estejam contidos na norma. Vejam só, dentro do direito constitucional existe um mecanismo que se chama controle de constitucionalidade. Em que consiste? Basicamente existem várias leis que são editadas, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos regulamentares, e todos esses dispositivos eles têm de estar conformes à Constituição. E na medida em que eles não estão conformes à Constituição, é possível que determinados legitimados acionem a Suprema Corte a fim de que esses dispositivos eles sejam ou validados ou invalidados e com isso deixem de existir no mundo jurídico. A DPF, que é o remédio em questão, ela é uma ação constitucional, mas a grande nota distintiva dela é que ela é uma ação de caráter subsidiário e que ela se volta para normas, em geral, normas que são anteriores à Constituição. Por isso que o instrumento utilizado aqui foi a DPF, porque esses dispositivos eles são dispositivos da redação primária do Código Penal, da primeira redação do Código, lá de 1940. Então o instrumento foi esse. E qual é o escopo da ação? Determinar se esses artigos eles são conformes ou não à Constituição de 1988. A partir daí, a ministra Rosa Weber desenrola o seu voto e o divide em duas partes. A primeira é um prefácio em que a ministra vai explicar o porquê a questão deve ser decidida pelo STF e em que medida o STF é uma instância legítima para se discutir a questão do aborto. Então, a ministra vai dizer que, embora o Congresso seja de fato a arena natural para discutir essas questões, na medida em que o STF tem por finalidade ser uma instância contramajoritária, ou seja, uma instância que faz com que as minorias não sejam oprimidas pelas maiorias, e também pelo fato de que a jurisdição é inafastável, o STF tem o dever, uma vez provocado, de se pronunciar sobre o tema. Vejam que quais foram os preceitos fundamentais violados: a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, a inviolabilidade da vida desde a concepção, a liberdade, a igualdade, a proibição de tortura ou de tratamento desumano e degradante, saúde e planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, esses itens estão em confronto dentro dessa DPF e a missão do Supremo é, diante desse confronto, determinar de que maneira esses direitos vão se equilibrar sem que haja a aniquilação de uns pelos outros.
A partir daí, a ministra faz uma distinção para afastar duas abordagens que ela considera perniciosas. A primeira seria a moralista, que se limitaria a condenar pura e simplesmente o aborto por ser contrário à religião. E uma abordagem jurídica que, segundo Sua Excelência, teria o condão de transformar o direito à vida desde a concepção em direito absoluto. O que na concepção da ministra é equivocado, dado que não existem direitos absolutos. Todo direito é relativo. Então, a ministra preconiza uma abordagem imparcial em face dessas questões, de modo que a moralidade pública não se confunda com a moralidade privada. A primeira, ela tem parâmetros muito mais frouxos, já que ela assenta sobre mínimos éticos. A moral privada pode ser mais rigorista porque ela diz respeito a uma só vida, enquanto a moral pública, ela é uma moral que diz respeito a uma esfera de pessoas com visões de mundo diferentes e com concepções muito distintas a respeito do que é moral e do que não é moral. A partir disso, dado que a democracia é um consenso que se constrói não apenas dentro do parlamento e por meio das eleições, mas é também um consenso que parte da legitimidade do poder judiciário, que é um poder não eleito, que é um poder com independência funcional, para decidir aqueles temas que são, digamos assim, delicados. E na medida que o judiciário é um poder legítimo, um poder constituído, por mais espinhosa que seja a questão do ângulo moral, os juízes não podem se escusar de decidir somente com base nesse argumento. No mérito, a ministra divide o voto em 4 pontos. Primeiro é o direito à vida e o âmbito de proteção no constitucionalismo. Segundo são os direitos fundamentais das mulheres. Terceiro, direitos sexuais e reprodutivos como direitos fundamentais no desenho constitucional. E o quarto, justiça social reprodutiva como resposta institucional aos deveres fundamentais de proteção. São títulos longos. E logo de início, a ministra Rosa Weber diz que o artigo 5º da Constituição não fez referência aos não nascidos. O artigo 5º, ele parte do princípio do nascimento com vida. Ou seja, o direito à vida desde a concepção foi rechaçado pelo Constituinte originário. Foi uma escolha do Constituinte originário, de maneira que a vontade do legislador seria no sentido de não tutelar esse direito ou tutelá-lo de uma maneira diferente do que seria com as pessoas que já nasceram, que já são viáveis. Nós vimos isso, sobretudo, no Código Civil, que adotou a teoria chamada natalista, em detrimento da teoria concepcionista. E as razões dessa adoção são as seguintes. Existem questões, por exemplo, questões sucessórias, sobretudo, que, se adotada a teoria concepcionista, gerariam distorções no sistema. Porque você teria, por exemplo, uma herança que é deixada para um ser humano que não chegou a respirar fora do útero. Um ser humano que não chegou a viver para o sentido jurídico, né? Não chegou a adquirir personalidade. Então você acabaria esvaziando o fim principal de uma herança, de um legado, que é justamente que a pessoa que herda, a pessoa que recebe o legado, usufrua daquele bem. Então a adoção da teoria natalista, ela permite que o direito se torne prático, ele se torne operável. E essa é uma escolha importante. Outro exemplo disso ocorre com a maioridade penal. Muita gente questiona por que é 18 anos, por que poderia ser mais, por que poderia ser menos. A verdade é que é um número arbitrário. Já foi 21 anos, a idade em que se adquiria a capacidade de fato, mas hoje é 18. E em outra ordem constitucional pode ser um valor diferente. A verdade é que é simplesmente uma presunção. Uma presunção em favor da segurança jurídica, em favor da facilidade mesmo, para que nós não tenhamos de a cada pessoa com a qual nós nos deparamos descer ao exame das peculiaridades. Perceba que em face desse sistema nós teríamos um problema muito grande. Então, a partir daí, seria uma questão de simplificar o tema e fazer uma escolha arbitrária para que o direito possa ser um sistema simples, um sistema prático, um sistema que resolva de fato os problemas. Então, a ministra diz aqui que essa questão de dar o direito à vida uma interpretação absoluta desde o momento da concepção
poderia ferir outros direitos fundamentais e que isso não é correto. E a partir daí ela traça um ponto, né, importante que vai sustentar todo o resto do voto dela, que é exatamente a situação de desigualdade entre a mãe já viva e o embrião ou o feto. Em seguida, ela responde ao argumento das convenções de direitos humanos, dizendo que essas convenções, elas, no início, tinham o objetivo de tutelar o direito à vida desde a concepção, mas que mudaram de ideia justamente porque os códigos penais dos países signatários da Convenção Americana, eles abrangiam hipóteses em que o aborto não era considerado um crime. E a partir daí também, já na linha do que eu falei sobre a situação de desigualdade, ela fala da proteção gradual dos direitos da vida em gestação. E é aqui que entra a questão das 12 semanas. Esse prazo de 12 semanas é um prazo arbitrário, digamos assim, né? Muita gente diz que é por causa da formação do cérebro do bebê, mas é um prazo arbitrário, um prazo que se adota para fins práticos, da mesma forma que a maioridade. Você adota esse prazo para resolver questões da vida. E ela cita também um precedente da Comissão Europeia de Direitos Humanos que dá prioridade do direito da gestante em face do direito do pai, né, dada a situação peculiar da mãe de ser aquela que carrega o bebê, carrega a futura vida. Então, a proteção da vida desde a concepção, ela deve ser dosada caso a caso, com a tutela de outros direitos fundamentais. E a ministra fala um pouco sobre a proteção da vida em caráter positivo e negativo. O caráter positivo seria a prestação do direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, direito à cultura. E a proteção do seu caráter negativo seria exatamente o respeito à autonomia existencial da mulher, no sentido de que ela decida quando e se ela vai ter aquele bebê. Se ela vai ser mãe, quando ela vai ser mãe, sob que circunstâncias ela será mãe. Então, a ministra cita aqui que a maternidade não há de derivar da coação social fruto de falsa preferência da mulher, mas sim do exercício livre da sua autodeterminação na elaboração do projeto de vida. Ela fala também da dimensão preventiva e reparatória do direito à saúde, no sentido de você oferecer a educação, oferecer medicamentos, oferecer, por exemplo, contraceptivos como a camisinha, e também da dimensão reparatória, no sentido de oferecer pré-natal, de oferecer consultas com o ginecologista e mesmo a própria prestação do direito à interrupção da gravidez. Ela cita a lei do planejamento familiar, também como uma concretização lá do artigo 126, parágrafo 7º da Constituição. Fala também da saúde sexual e reprodutiva, no sentido da integridade física e psíquica da mulher, segurança no acesso aos serviços médicos e liberdade reprodutiva. Depois ela entra em questões sobre a condição da mulher ao longo dos séculos, falando como que a mulher no início era um ser de segunda classe, depois ela foi adquirindo direitos, até o momento em que de fato a condição feminina passou a um tema central nas discussões de direitos humanos. Refere também à Agenda 2030, a malfada da Agenda 2030, que preconiza o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos. Também fala sobre a diferença entre saúde sexual e saúde reprodutiva, né, no sentido de que saúde sexual seria a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, a questão dos exames com HPV, etc., a questão da higiene. E a saúde reprodutiva seria, de fato, a prevenção à gravidez indesejada e também os demais métodos contraceptivos, pílula abortiva, DIU, etc. Também a ministra fala sobre as diretrizes da OMS, no sentido de garantir o acesso a abortivos e a realização segura do aborto. E que o aborto ilegal seria um anteparo contra a gravidez indesejada, que pode acontecer com todos. A ministra até fala que a vida não é cartesiana. É um momento até, eu diria até bastante questionável, mas enfim. A vida não é cartesiana, segundo a ministra, e às vezes pode acontecer que, por mais que você se previna, evidentemente, como nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, você pode vir a ter uma gravidez indesejada, e você não pode ser proibida de interromper essa gravidez, né? Somente porque há uma convicção filosófica da pessoa que vai atender você, ou do Estado,
ou da família, ou de uma igreja, etc. Isso não pode interferir na autonomia da mulher de decidir quando ela deve engravidar e se ela deve engravidar. A ministra também fala sobre a tal da justiça social reprodutiva, que consistiria nesse reparar da diferença entre homem e mulher, essa diferença da ordem ontológica, né? No mundo jurídico ela deve ser reparada, ou seja, no mundo deontológico, no mundo devencer, essa diferença passa a não existir na medida em que a mulher tem direito a dizer quando começa e quando termina a gravidez. Então, à medida em que a mulher ela tem condições de abortar, ela passa a ter o direito de decidir: eu vou engravidar naquele momento ou não vou engravidar naquele momento. E da mesma forma que o homem, ela tem direito a viver a sua liberdade sexual. E as Supremas Cortes, conforme a ministra Rosa Weber cita, elas ao redor do mundo têm caminhado para despenalizar o aborto, para transferir o aborto da esfera do direito penal para a esfera da saúde pública. Em seguida, e aqui já na reta final do voto, a ministra refere a situação brasileira, né, a interseccionalidade entre gênero e raça, o alto número de abortos clandestinos e de como eles vitimam, sobretudo, as mulheres pobres, já que as mulheres ricas teriam acesso aos abortos em clínicas clandestinas. Então, a seguir a ministra fala um pouco sobre a norma penal em si, e ela vai falar sobre adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E ela fala que não há adequação porque a norma ela não traduz os valores do Constituinte de 1988. Não há necessidade porque essa norma ela impõe um ônus muito grave, mais do que ela deveria impor. Na verdade, não há proporcionalidade porque ela impõe um ônus mais grave do que deveria. Não há necessidade porque essa norma ela não cumpre o seu objetivo, ou seja, ela é uma norma que não tem incidência, ela não tem aplicação, na verdade, incide, corrigindo meu erro pontiano, mas incide, não tem aplicabilidade, e ela é uma norma que não tem proporcionalidade em sentido estrito, porque ela impõe um ônus mais grave à mulher. E dado tudo isso, esses artigos eles devem ser tidos por não recepcionados pela Constituição de 1988. Então, o voto da ministra Rosa Weber, nesse espaço de tempo aqui, é esse. Bem, agora vem a minha opinião sobre o voto da ministra Rosa Weber. Eu considero que a questão do aborto é, de fato, uma disputa, do ponto de vista jurídico, bastante complexa. Filosoficamente, eu tenho a convicção de que os argumentos pró-vida são superiores aos argumentos pró-escolha. Mas quando nós chegamos ao tema jurídico, como eu disse, o direito é sistema. E o sistema brasileiro, desde muito tempo, vem tomando uma posição contrária aos valores das pessoas. E esse é um aspecto que não é jurídico propriamente dito, mas é um aspecto da máxima importância. Porque me parece haver um divórcio grande entre a vontade do povo, que é um povo contra o aborto, que é um povo espiritualista, não vou dizer religioso, porque eu não considero que o brasileiro tem uma religiosidade desenvolvida, mas é um povo que é espiritualista, é um povo que acredita em Deus. E um sistema que parece excluir de toda forma Deus, parece excluir qualquer tipo de valor mais tradicional, quando as pessoas ainda assim são pessoas de valores tradicionais. Aí você vai me dizer, mas isso não é exatamente mediar a vontade da maioria, que muitas vezes não compreende exatamente o que ela quer e os limites do que ela quer dentro de uma ordem jurídica, e o direito das minorias de existir? Eu até poderia concordar com você, mas me parece que é um hiato tão largo que eu não sei bem se de fato o Supremo vem cumprindo essa função. Agora, quanto à questão das 12 semanas, eu entendo que de fato o argumento tem o seu sentido, não é um argumento desprovido de razão, não é um argumento irracional. Mas me parece
que, dado o princípio da dignidade da pessoa humana, esse princípio tão falado em argumentações, eu vejo que se ignora, principalmente as pessoas que defendem o aborto, o caráter invasivo e agressivo do aborto. Porque o aborto é uma invasão, uma violação ao corpo da mulher. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar quais são os métodos abortivos. Eu não vou falar sobre eles aqui porque eu não quero causar nenhum tipo de vertigem nos meus seguidores. Mas são métodos muito invasivos, são métodos que deixam sequelas. Por mais paramentadas que sejam as clínicas, mas são métodos que deixam sequelas nas mulheres. Então me parece que sempre que se diz o direito reprodutivo da mulher, justiça social reprodutiva, as pessoas ignoram que o direito, por mais eficaz, mais efetivo que ele seja, para usar um termo mais unívoco, por mais efetivo que ele seja, ele não pode violar a ordem do ser. E a ordem do ser impõe diferenças entre homem e mulher e impõe um ônus, é verdade, à mulher. E me parece que esse ônus ele não deve ser encarado como algo necessariamente ruim. A maternidade não é algo necessariamente ruim. Mas me parece que há formas mais brandas de respeitar a autonomia da mulher em não criar aquele filho, ou seja, em oferecer condições de que haja adoções, de que haja orfanatos, de que haja uma série de destinos para que essas crianças possam viver sem que necessariamente se tenha de matar aquela criança. Me parece que essa visão de que necessariamente o aborto deve ser uma solução, né, nós não podemos pensar em outros caminhos, ela me parece uma questão equivocada. Mais um ponto que eu considero bastante sensível é a questão da criminalização. Há muita gente questiona se o aborto deveria ser um crime. E eu tenho que dizer que realmente essa questão é um ponto delicado. Eu já meditei muito sobre isso, sobre se o aborto deveria ser crime, se não deveria ser crime. Fato é que é uma questão complexa. Me parece que é um caso parecido com o caso das drogas. É um crime que ao mesmo tempo resvala em alguém que precisa de ajuda. Não é simplesmente uma pessoa que vai ser punida, mas é uma pessoa que precisa de ajuda. A ministra até fala no voto dela, é uma pessoa que não vai ser ressocializada porque ela já está no nosso meio. Então realmente, penso eu que o legislador deveria, digamos assim, cogitar de uma reforma no Código Penal para dar um novo tratamento à questão do aborto. Porém, eu penso que há sim uma lesão a bem jurídico aqui, mesmo porque o feto vai se tornar uma pessoa humana. Não existe um salto qualitativo, no sentido de que aquilo ali é um não ser que se torna um ser. Não, é ser desde o princípio, é uma vida. Então me parece que há sim uma violação a bem jurídico ali. Talvez não mereça a pena que tem atualmente, mas... E aqui, sem ignorar todo o drama dessas pessoas que têm de se submeter a abortos e são vítimas muitas vezes de desilusões amorosas, de estupros, de N situações ruins. Mas nós não podemos pagar o mal com o mal. E me parece que esses argumentos do aborto, eles querem pagar o mal com o mal. E tratam exatamente o feto como meio, o que é uma violação ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana. E para encerrar, eu me permito citar o filósofo Immanuel Kant, que é o filósofo que cunhou o princípio da dignidade da pessoa humana na forma como nós o conhecemos hoje. Então me permita, eu vou tomar a liberdade de ler a citação aqui para vocês. O fundamento deste princípio é: a natureza racional existe como fim em si. É assim que o homem se representa necessariamente a sua própria existência. E neste sentido, este princípio é um princípio subjetivo das ações humanas. Mas é também assim que qualquer outro ser racional se representa a sua existência, em virtude exatamente do mesmo princípio racional que é válido também para mim. É, portanto, simultaneamente um princípio objetivo, do qual, como princípio prático supremo,
se tem de poder derivar todas as leis da vontade. O imperativo prático será, pois, o seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, página 69. Então me parece que exaltar os direitos reprodutivos em detrimento da vida na concepção é uma unilateralidade valorativa e contraria a razão de ser do próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a minha posição é uma posição pró-vida, mas eu quis aqui trazer o voto da ministra, eu trouxe de maneira bastante fiel ao espírito do voto, e creio que, sem dúvida, esse é um debate muito difícil, né? Não, eu diria não do ponto de vista lógico. Me parece que do ponto de vista lógico é um debate não tão difícil, mas do ponto de vista emocional, porque envolve várias situações muito difíceis. Então esse debate ele se torna um debate muito complexo. Mas eu espero que nós possamos caminhar para uma realidade em que nós não precisemos mais cogitar de interromper uma existência, né? Mesmo que uma existência que ainda nem sequer viu a luz do sol.